O filósofo que nasceu escravo Epicteto nasceu na escravidão. Seu corpo pertencia a outro homem. Sua rotina era decidida por ordens externas. Seu futuro parecia estar condenado a correntes que ele não escolheu. Mas, apesar disso, tornou-se um dos maiores mestres da liberdade interior. Ele não precisava de muralhas para se sentir protegido, nem de riquezas para se sentir completo. Sua verdadeira fortaleza estava na mente. Sua arma era a filosofia. Sua vitória, a liberdade de si mesmo. Agora pense, se Epicteto estivesse vivo hoje, caminhando pelas ruas ou sentado diante de um computador, o que ele diria sobre a escravidão moderna da pornografia? Talvez dissesse que nunca houve correntes tão sutis e tão eficazes. Antigamente, correntes de ferro prendiam os pés e as mãos. Hoje, correntes invisíveis prendem o cérebro e o coração. E a pergunta que ecoaria em sua boca seria simples e cortante. Você é dono de si mesmo ou está acorrentado pelo desejo? Talvez você se veja como livre porque pode sair de casa quando quiser, escolher o que comer, trabalhar onde puder. Mas será que é verdadeiramente livre se, ao sentir um impulso, sua mente corre para a tela como um cão que obedece ao apito? Epicteto não hesitaria em dizer: ninguém é livre enquanto for escravo dos desejos. Palavras duras, mas necessárias. Palavras que não são um julgamento, mas um espelho. Esse é o dia 11 da sua jornada, e ele pede algo a mais de você. Não apenas resistir, mas refletir. Não apenas dizer não ao impulso, mas entender o que está por trás dele. Você não pode vencer um inimigo que não enxerga. E a pornografia é um inimigo sorrateiro. Ela não chega com espada em punho, ela chega como promessa de prazer, como alívio rápido, como voz suave dizendo: só hoje, só mais uma vez. Mas cada vez que você obedece, a corrente se aperta. É por isso que hoje vamos usar as palavras de Epicteto como chave. Você vai entender como um homem que nasceu escravo pode ensinar você, homem do século XXI, a quebrar correntes invisíveis mais poderosas que grilhões de ferro. Vamos ver como a filosofia estoica pode ser aplicada à luta contra a luxúria, como o NoFap não é apenas um desafio de dias acumulados, mas um treino real de liberdade interior. Se você chegou até aqui, já percebeu que essa jornada não é simples. Há dor, há recaídas, há dúvidas, mas também há algo maior. Cada dia resistido é um elo a menos nas correntes. Cada negativa ao desejo é um passo em direção à verdadeira liberdade. E quando você começa a sentir isso, percebe que não está apenas largando um hábito, está se tornando outro homem. Por isso, já vou te convidar agora, antes mesmo de continuarmos. Inscreva-se no canal. Essa série não é feita para entreter, é feita para libertar. Cada capítulo é uma ferramenta, cada reflexão é uma arma nova contra a escravidão invisível. E quero que você participe de forma ativa. Escreva nos comentários em que dia está. Pode ser o dia 1, o 7 ou o 30. Isso não é apenas compartilhar. Isso é assumir em público que você está lutando. É um compromisso com você mesmo. Hoje, sob a luz de Epicteto, você vai enxergar que a pornografia não é apenas diversão ou passatempo. É uma forma de escravidão mental. E como qualquer escravidão, só existe enquanto você aceitar as correntes. O NoFap é o ato de dizer basta. É o ato de escolher ser livre, não no sentido superficial de fazer o que quiser, mas no sentido profundo de governar a si mesmo. Então, prepare-se. Vamos caminhar juntos nesse capítulo. Você vai olhar para dentro, vai reconhecer suas correntes e, o mais importante, vai começar a erguer a chave que já está em suas mãos. Porque, como diria Epicteto, o homem não é afetado pelas coisas em si, mas pela visão que tem delas. Hoje, você vai aprender a enxergar a luxúria pelo que ela realmente é, uma cela disfarçada de prazer. E quando isso ficar claro, algo dentro de você mudará. Não será apenas resistência por resistência, mas resistência com propósito. A cada vez que disser não, você não estará apenas acumulando dias, estará quebrando correntes. A escravidão invisível da luxúria. No mundo antigo, a escravidão era visível.
correntes nos pés, chicotes nas costas, ordens gritadas em voz alta. Hoje, a luxúria fabrica sua própria versão dessa escravidão, mas de um jeito mais cruel, invisível. Não há correntes no corpo, mas há correntes na mente. Não há chicotes no ar, mas há estalos químicos no cérebro. Você acha que é livre, mas o desejo conduz seus passos como um mestre conduz um servo. A pornografia é essa prisão sem grades. Ela não coloca muros ao seu redor, não impede que você saia de casa. Pelo contrário, deixa você acreditar que está no controle, que pode parar quando quiser. Mas basta um impulso surgir e você percebe que quem dá as ordens não é você. É como estar em uma cela cujas paredes você não vê, mas sente. Imagine uma corrente invisível presa ao seu pulso. Cada clique em um vídeo é como um puxão dessa corrente. Você até se move, mas sempre dentro do raio permitido pelo vício. Não consegue ir além. Quando tenta se afastar, ela tensiona, dói. Faz você acreditar que não pode se libertar. Essa é a escravidão invisível da luxúria. E aqui está o detalhe mais perverso. Como não há marcas externas, muitos acham que não há problema. Ninguém sabe, você pensa. Ninguém vê, você diz. Mas dentro de você o preço é cobrado. Sua energia cai, sua confiança desmorona, seu propósito enfraquece. As correntes podem ser invisíveis, mas o peso é real. Epicteto entenderia isso melhor do que ninguém. Ele, que foi escravo de verdade, sabia que a pior prisão não é a do corpo, mas a da mente. Porque mesmo acorrentado, ele escolheu ser livre internamente. E muitos homens hoje, mesmo sem correntes de ferro, escolhem ser prisioneiros de seus desejos. No NoFap, você começa a enxergar essas correntes. Começa a perceber que o prazer barato não vem de graça. Que cada alívio imediato tem um custo alto, sua liberdade. E é nesse reconhecimento que nasce a possibilidade de mudança. Epicteto e a verdadeira liberdade. Epicteto dizia algo simples e poderoso. Ninguém é livre enquanto for escravo dos desejos. Essas palavras atravessaram séculos e chegam até nós como um aviso direto. Liberdade não é fazer tudo o que você quer. Liberdade é ter poder sobre o que você quer. Muitos confundem liberdade com indulgência. Pensam que ser livre é ceder a todo impulso, satisfazer toda vontade. Mas esse é o retrato da escravidão. O homem que não consegue dizer não é tão escravo quanto aquele que tem correntes de ferro nos pés. Talvez mais, porque nem percebe a prisão em que vive. A verdadeira liberdade, para Epicteto, é o autodomínio. É ser capaz de escolher com consciência e não apenas obedecer ao instinto. É ter uma mente firme que não se curva diante da luxúria. Quando você resiste à pornografia, mesmo que por alguns minutos, você está experimentando essa liberdade. Pequena, mas real. No fundo, a pergunta que o estoicismo lança é: você governa a sua vida ou é governado? Cada impulso é uma votação silenciosa dentro de você. De um lado, o desejo levanta a mão, do outro, a razão. E o resultado decide quem está no trono. Epicteto sabia que o corpo pode ser aprisionado, mas a mente pode permanecer livre. E você, que vive no mundo moderno, pode ter o corpo solto, mas a mente presa. Cabe a você inverter esse jogo. Resistir à luxúria não é repressão, é libertação. Não é dizer não posso, é dizer eu escolho não ser escravo. A liberdade verdadeira começa quando você entende que não precisa seguir cada desejo que aparece. Você pode escolher, você pode governar. E essa é a maior vitória que um homem pode conquistar: ser dono de si mesmo. O corpo pedindo, a mente obedecendo. Pense em como funciona seu corpo diante de um impulso. O coração acelera, a respiração muda, uma tensão toma conta. É quase como se fosse uma ordem vinda de dentro. Faça isso agora. O corpo pede e a mente, sem disciplina, obedece. Parece automático, inevitável, irresistível. Mas a verdade é que não é inevitável, é aprendido. Epicteto diria que esse é o maior erro: confundir sensação com comando. O corpo pode pedir,
mas você não precisa obedecer. É como um cavalo selvagem. Ele puxa para onde quer, mas só vai se você soltar as rédeas. A mente, quando fraca, entrega o controle facilmente. E é assim que tantos homens se tornam servos de seus próprios instintos. O vício em pornografia intensifica esse processo. Cada vez que você cede, ensina sua mente a obedecer mais rápido. Cria um caminho automático. Desejo, clique, prazer, alívio. Esse ciclo se repete até se tornar reflexo. Você nem pensa mais, apenas obedece. É como se estivesse programado para se curvar diante do desejo. Mas é aqui que entra o estoicismo. Para os estoicos, a diferença entre o homem livre e o homem escravo está exatamente nessa escolha. O corpo pode sentir, pode pedir, pode implorar, mas só você pode decidir se vai obedecer. E essa decisão não é fácil, porque lutar contra impulsos é como nadar contra a correnteza. O instinto puxa forte, mas cada abraçada contrária fortalece seus músculos interiores. Quantas vezes você já se viu no meio desse dilema? A mente dizendo, não quero mais isso. O corpo gritando, só hoje. É nesse campo de batalha que o homem é forjado. Não é no conforto, não é na ausência de tentação. É no fogo do impulso que a disciplina é temperada. O corpo pede, mas você não é obrigado a obedecer. Essa é a lembrança que precisa carregar sempre. Cada vez que você resiste, mesmo que por alguns minutos, você está ensinando a si mesmo que pode ser o mestre, não o servo. Pornografia, como o senhor cruel Epicteto, viveu como escravo e sabia como era obedecer a ordens externas. Mas talvez não tivesse imaginado um senhor tão cruel quanto a pornografia. Porque esse senhor não precisa usar correntes ou chicotes. Ele governa sorrindo, oferecendo prazer fácil, prometendo alívio. Só que, no fundo, é mais tirano do que qualquer dono de escravo da antiguidade. Cada clique é como se você estivesse se curvando diante desse senhor. É como levantar as mãos em rendição, dizendo, faço o que você manda. E quanto mais você obedece, mais forte ele se torna. Até que um dia, você percebe que não é mais você quem decide. É o desejo quem governa seus horários, suas escolhas, sua energia. A pornografia é um senhor cruel, porque não se contenta em tomar minutos do seu dia. Ela rouba sua vitalidade, sua confiança, seu propósito. Ela quer você cansado, envergonhado, distraído. Porque quanto mais fraco você fica, mais fácil é manter você de joelhos. Epicteto diria que não há escravidão pior do que essa, quando o homem se torna servo do prazer que ele mesmo escolhe alimentar. O escravo da antiguidade não tinha escolha. Você tem. E ainda assim, muitas vezes, decide obedecer. Isso não é liberdade, isso é submissão. Olhe para sua vida agora. Quem está no trono? Você ou a tela? Quem governa seus dias? Sua razão ou seu desejo? Essa é a pergunta que precisa encarar. Porque todo homem tem um senhor. Ou você é senhor de si mesmo, ou a pornografia será. Não existe neutralidade nessa guerra. As desculpas que acorrentam. Talvez as correntes mais fortes não sejam as do desejo, mas as das desculpas. Quantas vezes você já disse para si mesmo frases como só mais uma vez, eu mereço esse alívio, amanhã eu começo de verdade. Essas frases parecem inofensivas, mas são algemas invisíveis que prendem você no mesmo ciclo. O auto-engano é a prisão mais confortável que existe. Você cria justificativas para continuar onde está, sem precisar mudar de verdade. É como pintar de ouro as correntes para que pareçam joias. Mas no fim, continuam sendo correntes. Epicteto alertava que o maior inimigo não está fora, mas dentro. E você sabe disso. Não é o site, não é o celular, não é a internet. O verdadeiro inimigo é a voz que você alimenta dentro da mente, a que sempre arruma um motivo para não resistir. Essa voz é treinada, fortalecida a cada recaída, mas também pode ser enfraquecida se você parar de ouvi-la. A disciplina nasce quando você decide calar as desculpas. Quando você olha para essa voz e responde, não importa o que você diga, eu não obedeço mais. No começo, ela grita, mas com o tempo, ela perde força. E um dia,
Você percebe que o silêncio interno é maior que o ruído. As desculpas acorrentam porque dão a ilusão de controle. Você acredita que está decidindo, quando na verdade está apenas obedecendo. Mas, a cada vez que diz não a essa voz, você solta um elo da corrente, até que finalmente as correntes se quebram. Quando a recaída não é derrota, Epicteto sabia que a gente não controla tudo. Ele nasceu escravo e, mesmo assim, entendeu o essencial. O que está nas nossas mãos é a resposta, não o evento. Trazendo isso para sua jornada, a recaída não precisa ser a acusação final. Pode ser o professor mais duro que você já teve. É óbvio que dói. Você prometeu, escorregou, veio a vergonha, o peso no peito, a vontade de jogar tudo para o alto. Mas para e pensa. O que te derrota não é cair, é ficar no chão. Tudo ou nada é a filosofia que mantém muita gente presa. Caiu? A mente já dispara. Tá vendo? Você não presta? Acabou. E aí pronto. 2 cliques viram uma noite inteira, e uma noite vira uma semana. Epicteto não te mandaria fingir que nada aconteceu. Ele te chamaria para responsabilidade. Olha o fato, sem novela. Quando foi? Onde foi? O que antecedeu? Tédio, madrugada, celular por perto, banho demorado, redes abertas. Mapa tudo. Sem drama, sem xingar. A lição tá aí. Gatilho identificado é corrente com trinca. E corrente com trinca, você quebra com a próxima decisão. Recomeçar não apaga o que você já avançou. Recomeçar é exatamente o que mantém viva a parte de você que quer ser livre. Outra armadilha é confundir culpa com arrependimento. Culpa te paralisa, arrependimento te move. Culpa diz, eu sou um lixo. Arrependimento diz, eu fiz algo que não combina com quem quero ser. Sente, aprende e levanta. Uma regra simples ajuda. Caiu, conta para alguém de confiança ou comenta aqui, recomecei. O vício odeia testemunha e registra no papel. Quando fiz X, aconteceu Y, então da próxima vez vou fazer Z. Não é frescura, é estratégia. Você não é seu passado, você é a sua próxima escolha. Lembra, constância vence perfeição. Não existe linha reta, existe curva que sobe. Um dia ruim não anula 10 dias bons. Se você continuar se levantando, sua média sobe, sua força aumenta, sua identidade muda. De eu sou o cara que sempre cai para eu sou o homem que sempre volta. E isso muda tudo. Porque a disciplina não nasce num dia glorioso. Ela cresce em manhãs comuns, no pós-tombo, quando só você sabe que poderia desistir e mesmo assim decide continuar. E vale um alerta honesto. Usar a recaída como desculpa para a licença total é cair no conto do vício. Já que quebrei, vou aproveitar. Não. Quebrou um copo. Não derruba a cozinha toda. Interrompa a queda o mais cedo que puder. Se parou no início, já é vitória parcial. Se parou no meio, ainda é vitória. Se só percebeu no fim, termina, fecha tudo, levanta, água no rosto, luz acesa, anota o que houve e dorme. O objetivo é encurtar o estrago e alongar o aprendizado. Por último, trata a recaída como você trataria um amigo, com verdade e respeito. Nem passar pano, nem crucificar. Fala o que precisa ser dito. Aponta o caminho e segue junto. Você é esse amigo de si mesmo. E cada vez que faz isso, o peso da vergonha diminui e sobra espaço para a responsabilidade, que é a chave da libertação. O poder de dizer não parece pouco, mas é a faísca que acende a liberdade. A pornografia vive do seu sim automático. O dedo desliza, a aba abre, a cabeça desliga. Quando você coloca um não entre o impulso e a ação, você quebra a engrenagem. Epicteto chamaria isso de liberdade prática, poder sobre si mesmo. Não é que o impulso desapareça, é que ele deixa de ser ordem. Vontade não é decreto. Vem como onda, passa como onda. Quem manda é você. O primeiro não é sempre o mais caro. Parece inútil, parece frágil, parece pequeno demais, mas é o tijolo inicial da muralha. Hoje é 1 minuto, amanhã são 5, depois meia hora. E quando você vê,
Aquele não modesto virou a sua nova resposta padrão. O prazer barato perde tração porque não encontra obediência cega. O corpo pede, a mente decide. Repara como a vida muda quando o não entra no vocabulário. Você diz não para a rolagem infinita de manhã e sobra foco para trabalhar. Diz não para o banho demorado que vira gatilho e sobra tempo para caminhar e respirar. Diz não para a aba secreta e sobra paz para deitar. Cada negativa libera espaço. Espaço vira energia. Energia vira respeito próprio. E respeito próprio vira motor para o próximo não. É um ciclo ao contrário do vício. Em vez de descer a ladeira, você sobe degrau por degrau. E quando o impulso vier com força, não negocia. Não conversa com tentação. Decide antes. Epicteto diria: prepara a resposta quando estiver sóbrio e executa quando estiver tentado. Se a vontade vier, eu levanto, vou para a sala, acendo uma luz, bebo água, mudo de ambiente. Simples, direto, efetivo. Não é heroísmo cinematográfico, é comando diário. Um não, na hora certa, vale por 100 discursos motivacionais, porque ele te prova, na prática, que você não é servo de impulso nenhum. Repete comigo: vontade não é ordem. Você pode sentir e, ainda assim, decidir diferente. Esse é o músculo que a gente está treinando aqui, e ele cresce toda vez que você escolhe a sua palavra em vez do seu instinto. Um homem confiável não é o que nunca sente vontade, é o que cumpre a própria palavra apesar da vontade. E tem um detalhe que vale ouro: o não fica mais fácil quando você decide outras coisas antes. Hora de dormir, onde deixar o celular, qual o primeiro gesto ao acordar, com quem você vai falar hoje. Quanto mais decisões boas você toma fora da hora H, menos peso sobra para a hora H. O não deixa de ser uma batalha solitária e vira parte de um conjunto, uma vida que joga a seu favor. E é isso que liberdade é na prática, um time inteiro de escolhas te empurrando na direção certa. Quando você sustenta um não, você envia um recado silencioso para si mesmo: eu cumpro o que eu digo. Esse recado vale mais que qualquer motivação externa. Ele cola na sua identidade. Hoje é sobre pornografia. Amanhã o mesmo não vira: vou terminar esse estudo, vou treinar mesmo sem vontade, vou ligar para quem eu disse que ligaria. O não é semente de sim maiores. E isso explica por que, depois de alguns dias de firmeza, você sente a coluna mais ereta e o olhar mais limpo. Não é magia, é coerência. Então, se hoje a tentação vier, lembra do básico. 1. Você não é obrigado a obedecer. 2. Você já provou que consegue. 3. Cada negativa deixa a próxima mais possível. Pode doer agora, mas amanhã vai doer não ter tentado. Escolhe a dor que vira força. Esse é o espírito da coisa. Virtude acima do prazer. Os estoicos eram claros: o bem supremo é a virtude, não o prazer. Parece óbvio quando dito assim, mas na vida real é exatamente onde a gente escorrega. O prazer da pornografia é rápido, gratuito, disponível 24/7 e deixa rastro de vazio. Virtude é o contrário: custa no início, paga no final. Resistir hoje pode arder, mas amanhã vira confiança, foco, presença. É por isso que Epicteto te puxaria pelo ombro e perguntaria: você quer se sentir bem agora ou se tornar alguém de quem você se orgulha? Virtude acima do prazer não é moralismo, é engenharia de vida. Quando você coloca a virtude no comando, honestidade, coragem, temperança, o resto se organiza. Trabalho rende, relações ganham verdade, sono arruma, corpo responde. Quando o prazer fica no trono, tudo se desorganiza. Você tenta esconder, mente para si, adia o que importa, perde respeito por si mesmo. A diferença é brutal e aparece no espelho do dia seguinte. Faça um teste. Lembra da última vez que você resistiu com firmeza. Lembra da postura, do olhar, da sensação de ter honrado sua palavra. Agora compara com a última vez que cedeu. A virtude deixa rastro de luz, o prazer barato deixa penumbra. Em qual rastro você quer caminhar? É isso que está em jogo.
não é só sobre clicar ou não. É sobre que tipo de homem você está se tornando. E tem mais. Colocar a virtude acima do prazer reorganiza suas metas. Você para de buscar só sentimentos bons e começa a buscar se tornar bom. Essa virada muda decisões na hora. Em vez de quero aliviar agora, vira quero orgulho de mim amanhã. Em vez de ninguém tá vendo, vira eu tô vendo e isso basta. Em vez de eu mereço um alívio, vira eu mereço uma vida inteira de respeito por mim mesmo. Pequenas trocas de frase, enormes trocas de destino. Epicteto não te pediria para abolir todo o prazer. Ele diria, coloque o prazer no lugar certo, como servo, não como senhor. Com o tempo, você vai descobrir uma coisa linda. O prazer da virtude é mais sólido, menos euforia, mais paz, menos alta e baixa, mais chão. Você não fica eufórico por 5 minutos. Você anda leve o dia inteiro. E isso, no fundo, é o que você sempre quis. Se você quer um norte simples, fica com esse. Faça o que te torna digno aos seus próprios olhos. Isso resume a hierarquia. Virtude comanda, prazer obedece. E quando escorregar, porque em algum momento vai acontecer, volta para essa bússola sem hesitar. O caminho é longo, mas é reto quando a virtude segura o mapa. E se bater a dúvida boba, mas será que vale mesmo a pena todo esse esforço? Responde olhando para a realidade. Qual vida rende mais? A que vive pendurada em telas, trocando horas por minutos de alívio e acordando sem respeito por si? Ou a que respira fundo, segura a onda e constrói algo que permanece? A pergunta se responde sozinha quando você olha para o rosto no espelho depois de um dia digno. Virtude tem esse efeito colateral delicioso. Paz com você. No fim, a escolha é sempre íntima e intransferível. Ninguém entra na sua cabeça para decidir por você. Mas cada vez que você decide pela virtude, você se presenteia com algo que não tem preço, respeito próprio. E é com ele que se constrói uma vida inteira. Todo homem carrega correntes invisíveis. Algumas foram forjadas lá atrás, na adolescência, quando a curiosidade se misturou com solidão e a internet ofereceu uma saída fácil. Outras correntes vieram de hábitos cultivados sem perceber, noites mal dormidas, horas em frente a telas, aquela ideia de que todo mundo faz, então não deve ser tão errado assim. E com o tempo, essas correntes deixaram de ser apenas circunstâncias, viraram identidade. Você passa a se ver como alguém que simplesmente é assim. Mas Epicteto cutuca. Você não é seus hábitos. Você é sua capacidade de decidir agora. Olha para trás. Quantas vezes você já disse, eu sempre caio, ou eu nunca consigo passar de tantos dias? Essa é a voz do passado tentando manter as correntes firmes. Mas a verdade é que o passado não tem poder real sobre você. Ele só manda enquanto você obedece. A cada clique negado, a cada impulso resistido, você está usando a chave do presente para abrir fechaduras antigas. E sim, algumas correntes são grossas, enferrujadas, parecem impossíveis de quebrar. Mas elas também se corroem quando você para de alimentá-las. Epicteto falaria, o que importa não é o que fizeram de você, mas o que você faz com isso agora. Seu passado pode explicar suas correntes, mas não justifica sua prisão. O vício não é sentença vitalícia, é contrato renovado a cada decisão. E a boa notícia é que basta deixar de assinar hoje para começar a soltar os elos. Não precisa quebrar todas as correntes de uma vez. Basta atacar uma. Basta dizer não agora, neste impulso, nesta noite. O resto é consequência. Então, se você sente que ainda está preso, não é porque a chave não existe. É porque você ainda não girou com firmeza. O presente é essa chave, pequena, simples, quase banal. Mas quando usada de forma consistente, abre a cela. O peso das correntes pode até acompanhar por um tempo, mas logo você percebe que já não está preso, só acostumado ao arrasto. E aí vem a liberdade de perceber que o chão está limpo, e você pode andar sem nada te segurando. Quero que você pare por alguns segundos e olhe para dentro. Você se considera realmente livre?
Ou sente que ainda anda com correntes invisíveis amarradas nos tornozelos, te puxando para trás sempre que tenta avançar? Essa não é só uma pergunta retórica para enfeitar o vídeo. É um convite direto. Responda. Escreva nos comentários como está se sentindo agora. Porque quando você fala em voz alta ou escreve em público, você expõe a corrente. E corrente exposta perde força. Muitos homens vivem como se a pornografia fosse apenas um hábito escondido, algo que não interfere tanto. Mas, quando você se olha com sinceridade, percebe que a corrente aperta em várias áreas. Na falta de energia no trabalho, no desânimo em relacionamentos, na vergonha de si mesmo. E admitir isso não é fraqueza, é coragem. Porque coragem não é só resistir ao impulso, é também encarar a verdade sem máscara. Então responda para você mesmo primeiro: sou livre ou ainda estou preso? Se a resposta for ainda estou preso, ótimo. Reconhecer já é meio caminho. Se a resposta for estou me libertando, melhor ainda. Significa que você já está no processo. E se a resposta for sou livre, parabéns, mas não se acomode. Liberdade exige vigilância diária. Escreve aí. Em que dia você está? O que já percebeu mudar? Onde ainda sente peso? Isso vai te ajudar a enxergar sua caminhada como processo, não como sentença, e vai ajudar outros a verem que não estão sozinhos. Porque a comunidade que fala em voz alta é a mesma que quebra correntes em conjunto. Epicteto não precisava de muitos rodeios. Ele sabia que, no fim, a escravidão verdadeira não era política ou social, era interna. Ser escravo dos próprios desejos é ser escravo de si mesmo. A pornografia, nesse contexto, é só uma ilustração moderna do que ele já denunciava séculos atrás. Viver sem governo sobre si é viver acorrentado. Mas o caminho estoico não é feito de perfeição inalcançável. É feito de prática diária. É levantar quando cai. É escolher dizer não quando poderia dizer sim. É lembrar que cada decisão é um voto em quem você quer se tornar. E é por isso que o chamado aqui não é apenas para resistir, mas para buscar sabedoria. Porque resistir pelo orgulho dura pouco. Resistir com filosofia sustenta o longo prazo. O convite é simples. Adote os princípios de Epicteto como arma. Quando sentir o impulso, lembre-se: isso não depende de mim, mas minha resposta depende. Quando sentir vergonha, lembre-se: não sou meus desejos, sou minha capacidade de governá-los. Quando cair, lembre-se: levantar está sob meu controle, permanecer caído também. Essa consciência é sabedoria aplicada. Então, mais do que disciplina, busque clareza. Mais do que contar dias, conte escolhas. Mais do que evitar um clique, construa uma vida que te faça esquecer a tela. Epicteto diria: não é o que acontece com você, mas como você responde. Essa é a sabedoria que quebra correntes invisíveis e constrói liberdade sólida. Romper as correntes. Epicteto nasceu acorrentado, literalmente. Não tinha liberdade de ir e vir, não tinha direito ao próprio corpo, não tinha escolha sobre a própria vida. E ainda assim, conseguiu ser mais livre do que muitos homens de hoje, que andam pelas ruas sem grilhões nos pés, mas carregam prisões na mente. Esse é o paradoxo que precisa ficar claro. Não é a corrente de ferro que escraviza, é a corrente invisível. A pornografia é esse tipo de corrente. Não se vê, não faz barulho, não deixa marcas físicas, mas suga energia, consome foco, arrasta a alma. E a cada clique, você coloca mais um elo nessa corrente. Parece pequena, parece inofensiva, mas logo se torna pesada. E quando tenta correr em direção a um futuro melhor, percebe que não consegue avançar. Não porque falta capacidade, mas porque está preso. Epicteto diria: não é o que te acontece, é como você responde. E aqui está o segredo. As correntes não se rompem com força bruta, mas com consciência. Não é sobre nunca mais sentir desejo, é sobre nunca mais deixar o desejo mandar. É sobre pegar a chave que sempre esteve na sua mão e decidir usar. Porque cada vez que você diz não a um impulso, um elo cai. Cada vez que você aguenta mais 5 minutos sem ceder, outro elo se parte. Até que um dia, você percebe que não está mais preso.
Só não tinha notado que já era livre. Mas não se engane. A primeira corrente a ser rompida não é a do hábito, é a da mentira. A mentira que diz, eu não consigo. A mentira que diz, só mais uma vez não vai fazer mal. A mentira que diz, eu sou fraco demais. Essas são as correntes mais resistentes, porque enquanto você acreditar nelas, vai continuar preso, mesmo sem tocar em nada. O que Epicteto ensina é que a liberdade começa na mente, não na circunstância. Então, aqui vai um chamado. Não espere a corrente se partir sozinha. Ela não vai. Não espere a vontade desaparecer. Ela não vai. O que vai acontecer é você aprender a conviver com o impulso sem obedecer. É você transformar o desejo em servo e não em senhor. É você decidir que dor temporária não se compara com a vergonha eterna de viver acorrentado. E quando bater aquela noite difícil, aquela madrugada em que parece impossível resistir, lembra disso. Você não é escravo a menos que escolha ser. Ninguém pode forçar você a clicar. Ninguém pode colocar as correntes de volta sem sua permissão. Você pode estar cansado, ansioso, até desesperado, mas ainda é você quem decide. E essa decisão, por menor que pareça, é o ato mais revolucionário da sua vida. Romper as correntes não é sobre se livrar do desejo, é sobre colocá-lo no lugar dele. Não é sobre nunca mais sentir tentação, é sobre nunca mais se ajoelhar diante dela. E isso, meu irmão, é liberdade. Liberdade de verdade. Não aquela que o mundo prega de fazer tudo o que dá na telha, mas a liberdade estoica, a liberdade de dizer, eu mando em mim. Hoje, nesse dia 11, você tem uma escolha. Continuar arrastando correntes invisíveis ou começar a quebrá-las, elo por elo. Não importa o peso, não importa o tempo que já passou, não importa quantas vezes já caiu. O que importa é o que você faz agora, porque agora é a única chave que existe. Então escreva nos comentários. Dia 11. Não é só uma palavra, é um símbolo. É a prova de que você decidiu lutar. É a marca de que você pegou a chave e girou na fechadura. É o grito silencioso de um homem que decidiu não viver mais como escravo. Lembre-se, a verdadeira liberdade não é a ausência de correntes externas. É a certeza de que nenhuma corrente interna pode mais te prender. E essa liberdade começa quando você rompe a primeira, hoje.